Você já se perguntou viver em um mundo onde o governo controla tudo, onde até os seus pensamentos são monitorados? Bem-vindos a 1994, a obra-prima de George Orwell. 1984 é uma obra distópica criada por George Orwell, onde ele critica o totalitarismo e a vigilância estatal. A obra é narrada em terceira pessoa e com o foco do protagonista Winston Smith. Esse ponto de vista permite que o leitor consiga observar a vida de Winston em Oceânia, a forma detalhada, mas também mantém uma distância crítica, dando uma sensação de vigilância e alienação. As características técnicas literárias de 1984 são fundamentais para entender como George Orwell constitui sua narrativa distópica de maneira tão impaciente. A linguagem de Orwell é direta, simples e bem detalhada, mas ela também carrega uma tonalidade sombria, o que reflete o ambiente opressor e desesperador em que a história se passa. O estilo seco e econômico reforça o clima de desesperança e conformidade da sociedade descrita. A obra está repleta de símbolos. Um exemplo é o Grande Irmão, que ele representa uma figura crítica, enquanto a teletela representa a vigilância constante e a invasão de privacidade. Um dos aspectos mais técnicos da obra é a criação de uma língua artificial, a nova fala, que é usada pelo partido para limitar o pensamento e o discurso. A simplificação da linguagem é uma metáfora para o controle da liberdade intelectual. Orwell utiliza esse recurso de forma brilhante para mostrar que como a população da língua pode restringir a capacidade das pessoas de expressar ideias dissidentes. A narração de 1984 é linear, o que mantém o foco nos eventos que acontecem na vida de Winston. Orwell constrói uma atmosfera constante de suspense, à medida que o leitor acompanha a queda do protagonista. A linguagem é direta, mas carregada de tensão, o que reforça o clima de vigilância e paranoia. Orwell usa a ironia de maneira perspicaz, em slogans como guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força, que expressam contradições no regime totalitário. Essa ironia é uma das ferramentas mais eficazes para criticar a manipulação do pensamento e a distorção da realidade pelo partido. Além de Winston, a maioria dos personagens são tipos que representam aspectos da sociedade ou do partido. Julia, por exemplo, simboliza rebeldia, inconsequente e superficial, enquanto Brian representa o poder e o controle total. Isso contribui para reforçar a mensagem política da obra. Grande parte da obra é construída em diálogos que muitas vezes servem para explicar o mecanismo de controle do partido e suas consequências. Esses diálogos, especialmente os de Orwell, são usados para ferramentas de exposição para detalhar a doutrina política da distopia. Essas características fazem 1984 não só ser uma obra envolvente, mas também uma poderosa análise sobre os regimes autoritários da época, que podem afetar tanto a ficção quanto o mundo real. George Orwell, nascido em 1903 na Índia Britânica, foi um importante escritor e jornalista britânico. Ele foi criado e educado nas escolas de elite e desde então desenvolveu uma visão crítica sobre as injustiças sociais em que vivia. Porém, após ser desiludido na sua carreira como policial colonial, ele se dedicou à sua vida literária. Orwell viveu entre os pobres na Inglaterra e na França, experiências que moldaram suas primeiras obras sobre desigualdade social. Lutou na Guerra Civil Espanhola, onde viu de perto os horrores do totalitarismo, influenciando suas críticas políticas. Suas obras mais famosas, A Revolução dos Bichos e 1984, denunciaram os perigos do autoritarismo e da manipulação de verdade. Orwell morreu em 1950, deixando um legado literário que ainda hoje serve como um alerta contra os abusos de poder e a suspensão de liberdade individual. Em um futuro distópico, o Estado controla absolutamente todos os aspectos da vida. O protagonista, Winston Smith, um homem de 39 anos, vive sob a vigilância constante do partido representado pelo líder onipresente, o Grande Irmão. Logo no início, Winston é mostrado subindo as escadas de seu prédio, já que o elevador não funciona e a eletricidade foi cortada. O edifício, como toda a cidade, é dominado por posters do Grande Irmão, com um aviso constante: o Grande Irmão está de olho em você. Dentro de seu apartamento, Winston é monitorado por um dispositivo chamado teletela, que transmite informações e, ao mesmo tempo, vigia cada movimento e som do ambiente. A teletela simboliza o controle absoluto que o partido exerce sobre a população, não permitindo que nenhuma ação ou pensamento passe despercebido. Apesar do perigo, Winston começa a escrever um diário, um ato que pode lhe custar a vida, pois é considerado um crime de pensamento.
Ele se esconde em um pequeno canto do apartamento, onde a teletela não consegue alcançá-lo. Em suas anotações, Wilson expressa seu ódio pelo grande irmão e por tudo que o partido representa. A Oceânia, onde ele vive, é uma sociedade governada por 3 princípios fundamentais. Guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. Winston trabalha no Ministério da Verdade, cujo papel é reescrever a história e manipular o passado, de modo que o partido esteja sempre certo. Outros ministérios completam o controle da sociedade. O Ministério da Paz, encarregado da guerra. O Ministério do Amor, que mantém a lei e a ordem com brutalidade. E o Ministério da Pujança, responsável pelos assuntos econômicos. Todos os aspectos da vida em Oceânia são controlados e manipulados pelo partido. Diariamente, os cidadãos participam de sessões de 2 minutos de ódio, onde o rosto de Emmanuel Goldstein, o traidor oficial do partido, é exibido na teletela, provocando reações de fúria nas massas. Durante uma das sessões, Wilson cruza olhares com O'Brien, um membro do núcleo do partido, e passa a acreditar que ele compartilha de suas dúvidas e insatisfações com o regime. Winston sabe que a polícia das ideias, a força encarregada de detectar crimes do pensamento, acabará por descobrir sua traição. Contudo, ele segue com sua vida e, eventualmente, inicia um relacionamento clandestino com Julia, uma mulher que também questiona o partido. Juntos, eles vivem um romance cheio de perigo e esperanças de liberdade, embora saibam que estão consequentemente sob o risco de serem descobertos. Em determinado momento, Winston e Julia são capturados e enviados para a prisão. Winston é levado ao Ministério do Amor, onde é torturado e submetido a um processo brutal de lavagem cerebral. O'Brien, que antes parecia um aliado, revela-se um agente do partido, encarregado de reeducar Winston. Sob tortura, Winston finalmente cede e aceita o controle total do partido, chegando a um ponto de declarar seu amor pelo grande irmão. 1984 é uma das obras de mais influência mundialmente, devido ao seu retrato dos perigos do totalitarismo e da vigilância estatal. Por isso, possui uma crítica imensurável. Orwell escreveu 1984 como uma resposta direta aos regimes autoritários de seu tempo, especialmente ao nazismo e ao stalinismo. A obra critica a centralização extrema do poder, a repressão política e a manipulação ideológica, mostrando como governos podem oprimir e controlar indivíduos. O livro mostra como regimes totalitários podem reescrever a história e mudar a realidade de acordo com seus interesses. A frase, quem controla o passado, controla o futuro, é uma das mais impactantes, destacando a importância da verdade em uma sociedade livre. A ideia de vigilância constante, no estado de representado pelo grande irmão, se tornou um símbolo poderoso sobre a perda de privacidade em sociedades modernas. Com o avanço da tecnologia, muitos críticos veem em 1984 uma advertência sobre o uso abusivo de tecnologias de monitoramento por governos e corporações. A criação da nova fala, uma linguagem simplificada que elimina o pensamento crítico, é uma crítica sobre a dominação das palavras como uma forma de dominação sobre as pessoas. A obra também critica sobre como a manipulação das palavras limita o questionamento e a resistência da população. 1984 não influenciou apenas a política e a literatura, mas também contribuiu para a criação do conceito Big Brother, onde deu origem a programas de TV e discussões sobre vigilância. E o termo orwelliano é amplamente utilizado para descrever cenários de opressão estatal. A obra continua a ser uma referência crítica em discussões sobre autoritarismo, fake news, privacidade e censura, em tempos de crescentes controles governamental e desinformação. Em 1984, permanece um alerta urgente sobre os perigos de uma sociedade que sacrifica a liberdade pela segurança. Esses aspectos fazem de 1984 um clássico atemporal e um ponto de partida para uma discussão essencial sobre a liberdade individual, sobre a verdade e sobre partidos políticos. Muitos críticos consideram 1984 uma obra essencial para entender os perigos dos regimes totalitários. Lionel Trilling, renomado crítico literário, chamou o livro de A imaginação política mais poderosa do século, destacando como Orwell conseguiu criar um retrato angustiante do controle estatal e da repressão das liberdades individuais. Críticos como Christopher apontam que 1984 vai além da crítica política e explora a natureza humana em condições extremas de repreensão. A relação entre o protagonista Winston e o Estado é uma análise detalhada da alienação e da destruição do espírito humano. Bom, muitos estudiosos estão com a relevância contemporânea de 1984, especialmente em relação à vigilância e à manipulação da verdade.
Críticos como Margaret Wood observam que o livro se torna ainda mais profético com o passar do tempo, à medida que a sociedade lida com questões de privacidade e controle governamental. Outro aspecto frequentemente elogiado é a visão de Orwell sobre o uso de tecnologias como ferramenta de opressão. Segundo o crítico Irving Hall, 1984 antecipou o desenvolvimento de tecnologias de vigilância, destacando como as teletelas e o controle de mídia são elementos que ainda ecoam nas sociedades modernas. A influência de 1984 também foi observada por críticos como Harold Bloom, que mencionou o impacto cultural e literário duradouro da obra. Ele argumenta que Orwell criou símbolos universais como Big Brother, que permanecem relevantes e presentes no discurso público. Esses críticos reforçam o status de 1984 como uma obra-prima da literatura e uma divergência temporal sobre os perigos do autoritarismo, da manipulação e da vigilância estatal. Então, o que podemos tirar de 1984 hoje? O Orwell nos alerta sobre os perigos dos regimes totalitários e o impacto devastador que o controle da informação pode ter sobre nossas vidas. Em termos de vigilância digital e manipulação de dados, o livro contribua a ser um farol de alerta. Como leitores, cabe a nós analisar e ver como a distopia está atuante hoje na sociedade e como cabe a nós proteger nossa liberdade.